Vamos falar então agora desse Flamengo e Botafogo. Lembrando que a gente ainda tem mais alguns vídeos, então a gente vai passando os restantes aqui. Sempre muito legal, né, ver o pessoal falando. Mas eu queria escutar de você primeiro. Eu acho que ninguém com mais propriedade para falar do que foi esse jogo. Te surpreendeu, né, a forma que aconteceu mesmo, né? Eu acho que o Flamengo ganhou de uma certa folga, né? O interino do Botafogo até falou que sentiu uma diferença muito grande física entre as duas equipes, né? Então dá um panorama geral pra gente. A real é que o Botafogo não tá preparado ainda. Não Nem de elenco o time. Ainda, né? Vão não chegar tem nem ainda elenco, não tem treinador, não se sabe. Nem técnico, Começando a conversar com o Tite. Então eu já esperava uma superioridade do Flamengo. Fiquei muito feliz com o rendimento do time, em si foi muito bom. Ver que o time continua numa levada muito boa, fisicamente muito intenso. Acho que o Felipe Luiz vai ter que dosar, porque o time do Flamengo não é tão jovem assim. Os principais jogadores, De La Cruz é um jogador que não tem físico tão bom assim. Não é velho, mas não tem físico tão bom. Arrascaeta e Bruno Henrique já não aguentam tanto essa correria. O próprio Alexandre, o Danilo tá chegando agora, mas não tem jogadores tão jovens. Os seus pilares principais. O Pedro voltando eventualmente, Pedro voltando, vai ter que ele vai ter que voltar devagar. Exatamente. Mas sobre o jogo em si, eu esperava realmente uma vitória do Flamengo. Uma vitória até que tranquila. Acho que foi melhor do que eu esperava. Mas o Botafogo vai ter que se reconstruir. Perdeu seus pilares principais. O Igor Jesus ficou. Mas o Igor Jesus, ele era o terminal. Foi o terminal dos jogos importantes. Mas não era o cara que fazia o time jogar. Perdeu o Almada, que foi a principal perda, junto com o Luiz Henrique. Então era algo que eu esperava. Eu acho que esse Botafogo tem muito a melhorar. Espero que não... Falando como alguém de fora que quer ver um time bom, seja ele qual for... Não, espero que não traga o Tite. Jornalista. Eu espero que o Tite não venha, porque o Tite eu acho que já foi. No geral, para esses times que querem jogar com intensidade, querem jogar pra frente, eu não iria no Tite. Até porque ele nem treina mais, quem treina é o filho dele, pra falar a verdade. Isso é muito... É o que a gente vê demais no dia a dia, que a gente via no Flamengo no dia a dia. Mas é um time bom. É um time bom que dá pra jogar. Vai continuar competitivo, com certeza. Com toda certeza vai continuar competitivo. E vai trazer... Tenho as minhas dúvidas, viu? Acho que não, porque o que acontece é que o John Textor, ele tá... Nesse momento, ele tá muito focado no Lyon. É isso que eu queria tocar. É isso que eu queria tocar. Me parece que a atenção do John Textor hoje não tá no Botafogo. Pelo contrário, não pagou premiação. Tá usando premiação que ele tinha direito pra cobrir rombo lá do Lyon. Foi o que eu ouvi falar. Mas eu falei que essa SAF do Botafogo eu acho muito problemática, porque a partir do momento que você contrata um cara já pensando em levar ele pro Lyon, que é o caso do Almada, o Almada já veio pro Botafogo com passe já pro Lyon. Cara, isso é muito problemático. Ruim, Rafa. Eu acho assim, eu acho que ele pode até ter esse planejamento de formar jogadores aqui, avaliar, mandar pra Europa, valorizados. Se você fosse torcedor do Botafogo, como é que você sentiria? Você traz um baita jogador pra ele não ficar aqui. Essa parte é ruim. Mas quando você tem um planejamento bem feito, se essa é a estratégia dele, ele, no ato da tirada do Almada, a retirada do Almada... Repõe a altura, né? Repõe a altura. Claro. Repõe um novo talento, um cara jovem. Vamos apostar. Não apostaram no Almada? Vamos apostar nesse aqui também. Ele não fez isso, ele só tirou. Só tá tirando. O técnico foi embora, não conseguiu renovar. Então eu acho que a gestão dele é meio predatória com o Botafogo. Não sei se isso vai se concretizar durante o ano. Eu não vejo tanto otimismo assim no Botafogo esse ano. Fez o que ninguém fez na história do Botafogo. Ele é dono, mas ele tirou daqui e foi pra cá, né? Agora pode voltar pra cá. A impressão que dá é que ele é o dono do time e ele vai fazer o que ele quiser. É um Brasfoot dele. Então assim, ele só tira e daqui a pouco ele vai contratar outro, aí tira daqui e aí leva lá. Sim. Ele não tem muito simpatia com o torcedor. Não vai ter aquela coisa, a torcida do Botafogo, a jovem do Botafogo vai querer uma reunião com ele. Ele não vai fazer reunião com esses caras. Ele é um empresário. Ele vai fazer o que ele acredita que é o melhor a ser feito. E ponto, e acabou. E nesse momento a visão dele tá total no Lyon. Não tá no Botafogo. Mas eu acho que fechando a janela da Europa ele vai voltar mais. Porque ele viu que, além de dar renda, deu visibilidade pra ele. O Botafogo deu bastante visibilidade. Por mais que a gente não acredite, o Botafogo não é um grande gigante do futebol, como já foi historicamente. Não é mais, hoje. Mas deu uma visibilidade que ele não tinha no Lyon. Mas tem uma história... a história não tem como... do Botafogo no futebol mundial. Eu acho o Botafogo um time gigantesco, mas enfim. Muito grande, gigante. Acho gigante. Também acho. Eu acho não. Não, a rivalidade tem que falar, tem que pesar, tá certo. Agora eu concordo. Ele é só grande. Eu concordo com Antes do Davizinho falar da análise tática dele, que eu sei que vai ser muito bem feita, eu queria fazer uma meia-culpa aqui. Passa. De um comentário que eu fiz no ano passado sobre o Felipe Luiz. Eu coloquei ele, em dúvida a capacidade dele, pegou um time já pronto, mas o que ele fez... E vou falar um método do Felipe Luiz.
O grande mérito dele não foi nem dentro de campo. Acho que o Davi vai falar dentro de campo como é que foi bem feito, mas o mérito dele foi fora de campo. Ele abriu mão do Gabigol, ele abriu mão do Davi Luiz, ele tirou jogadores que ele sabia que poderia ser problema para ele dentro do clube. Ele botou o... Teve um outro O cara que saiu. tava jogando de volante, o Léo Ortiz. Ortiz, né? O Ortiz tava de volante, já puxou. O próprio Fabrício Bruno, Ele abriu mão que do era um Fabrício outro Bruno. também. Ele Bom abriu jogador, mão. Bruno não é um banco, jogador, né? bom jogador. É um bom jogador. Bom jogador, mas muito ele bom tirou do jogador, time. Mas ele tirou do time. Mas é porque Então, ele preza essa muito pela retirada- técnica, né? O Fabrício Bruno é muito Não, intenso fisicamente. Eu acho que ele, mais prezado que a técnica, eu acho que ele preza o grupo. E o que se viu do jogo do Botafogo, que mais me chamou a atenção do Flamengo e Botafogo, é como o grupo comprou a ideia dele e se dedicou dentro de campo. Coisa que a gente não viu o Flamengo fazer há muito tempo. Há muito tempo. E ele simplesmente conseguiu que os caras falassem a língua dele. E aí ele selecionou quem ele queria, ele sabia que teria uma interlocução boa, e quem ele não queria. Então ele tirou o Davi Luiz, que é um medalhão. Tirou o Gabigol, que tinha uma palavra muito forte dentro do clube. Tirou o Fabrício Bruno, que poderia ser um incômodo Não, ele para tinha uma ele se influência. ficasse no banco. Fabrício Bruno tinha muita E influência tinha dentro do grupo. influência. Ficou com quem ele entrega resultado. E está entregando. E de uma maneira, olha, avassaladora, o Flamengo esse ano pode ser um time, sim, na mão do Felipe Luiz, que eu não acreditava, e aqui estou me retratando. Ele, fora do campo, ele já demonstrou ser muito capaz. E dentro do campo, então, nem se fala. Com um time desse, eu acho que ele tem um mérito gigante nessa vitória do Flamengo sobre o Botafogo, na forma como foi, na intensidade que foi. E lembrando que você falou, eu não concordo, um time velho, um time com uma faixa etária que não é de menino. Então ele vai saber administrar isso. E ele coloca o protagonismo do Flamengo na mão de quem? Bruno Henrique, que para mim é um dos melhores jogadores do Brasil. Foi não sei como que o Tite não o leva para a Copa de 2022. Para mim era um Porque ele jogador. tava machucado. Ele machucou, né? Mas ele não tinha tido oportunidade antes com o Tite. O Tite nunca abriu a Ele porta da fez poucos seleção. jogos. Fez pouquíssimos Foi em 2020 jogos. ele foi convocado. E poucas mesmo quando vezes. ele ia, a invenção de modo do Tite colocá-lo na direita, posições que ele não estava muito acostumado. Então eu acho que o Felipe Luiz começou com o pé direito, antes dos jogos começarem, Mesmo sendo canhoto, né? mesmo sendo canhoto. E esse time do Flamengo é um time que esse ano pode escrever. É um time que vai dar muito trabalho. Vai dar muito trabalho. Toda certeza. Eu sou fã do Felipe. Não que eu queira, mas... Eu sou fã do Felipe Luiz já há muito tempo. Ele já achava ele um cracaço de bola. Lateral muito inteligente. Desde da época lá de Atlético de Madrid, quando ele jogava lá com o Simeone, ele já era meio que um treinador dentro de campo já, né? Já dava pra ver que ele seguiria esse caminho, né? Eu não... Você falou aí de falar taticamente do jogo. Eu não assisti especificamente esse jogo contra o Botafogo, mas o comentário que eu queria fazer sobre o Flamengo é algo um pouco mais geral mesmo, assim. Essa confiança no trabalho do Felipe Luiz é muito interessante, porque ele já dá um resultado muito rápido, né? A curto prazo, o time já começa a entregar muita coisa. Claro, não estava entregando nada com o Tite, né? Então qualquer evolução ia ser muito nítida, né? Como aconteceu com o Cruzeiro agora, né? Qualquer uma mínima organização ali já estava fazendo muita diferença. Eu acho que as saídas dos jogadores do Flamengo pode ter tido ali uma voz do Felipe Luiz, mas eu não acho que ele tenha mandado embora, digamos assim. Eu acho que o Fabrício Bruno quis sair, inclusive o Felipe Luiz deu uma entrevista recente falando que queria que ele ficasse, conversou com ele, mas ele queria sair pro Cruzeiro porque lá ele seria titular. Então, foi uma opção do Fabrício Bruno de sair. Eu acho que se o Felipe Luiz pudesse contar com o Fabrício Bruno, ele ficaria com certeza, porque ele já perdeu um zagueiro, que foi o Davi Luiz. Então, perdeu outro zagueiro, né? Eu acho que o Fabrício Bruno optou por sair porque ele viu que ele não teria espaço para jogar no melhor lado dele, que é o lado direito, porque o Léo Ortiz é melhor que ele. O Felipe Luiz prefere pelo lado esquerdo um zagueiro canhoto, que no caso é o Léo Pereira. No caso do Gabigol e do Davi Luiz, eu nem acho que seja o Felipe Luiz não quero contar com esses caras. Eu acho que vai muito mais na linha daquilo que a gente tá falando aqui antes de começar o programa. É o fim de ciclo, acabou. Entendeu? Acabou o ciclo, tinha acabado o ciclo do Davi Luiz, acabou o ciclo do Gabigol no Flamengo, assim, uma questão até mais institucional, assim. Eu acho que se o Felipe Luiz, se ele pudesse contar com o Gabigol, eu acho que ele contaria. Tanto, eu acho que, inclusive, ele estaria jogando titular nesse início de temporada com o Flamengo. Eu acho, tá? É Juninho que tá sendo titular? Eu suponho, tá? Mas ele tá sendo Sei. titular mesmo, né? Vai sendo titular. Até o Pedro voltar, né? Ele veio pra substituir, ele veio no lugar do Gabigol.
Exatamente. Mas é isso. Eu acho que esse ano vai ser um ano muito promissor pro Flamengo, muito provavelmente. Eu entendo o seu ponto de vista, Davi, mas a minha colocação anterior a essa foi diretoria nova no Flamengo, nova administração. Se o Felipe Luiz chega para a diretoria nova, fala, olha, eu quero o Gabigol, quero contar com ele, quero o Davi Luiz, quero contar com ele, eu acho que a diretoria faria o esforço para ficar. A diretoria do Flamengo, em momento algum, fez esforço para nenhum dos dois ficarem. E o Fabrício Bruno, a mesma coisa. Decidiu sair depois de uma conversa com ele. E o próprio Davi Luiz falou assim, olha, você não vai ter tanto espaço comigo aqui, talvez novos ares para você seja melhor. O próprio Fabrício Bruno confessou isso. Então eu acho que mesmo sem ter... Mesmo sem ele ter a decisão, eu concordo com você, a decisão direta, tira o Gabigol, tira. Ele conduziu as coisas. E se ele bate o pé, eles ficam. Se ele bate o pé, ele fica. Eu acho que ele teria. Diretoria nova. Acho difícil. Eu acho difícil também. É igual no Atlético. Batalha o Atlético vendeu. Mas o cara da Batalha é outro. Aí ele foi embora, virou as costas, não quis nem saber escutar nada. O Zarate, a mesma coisa. Eu acho diferente. No caso do Gabigol, o Gabigol tinha apoio da torcida. Boa parte da torcida do Flamengo. Não sei não. Boa parte da torcida do Flamengo apoiava o Gabigol. No final dele, no último jogo, a torcida gritou o nome dele. A torcida tem um apreço muito grande, mas eu acho que também... Eu acho que a maioria... Eu não tô falando que são todos os torcedores, não. Eu tô falando que ele tinha apoio. Se ele ficasse... Muita gente queria que ele ficasse. Se ele ficasse, não seria absurdo pra ninguém. O meu ponto é esse. Né? Não seria absurdo pra ninguém. Alguns torcedores mais exigentes entenderam que era hora dele sair, como eu também acho. Se ele estivesse no meu time, teria que sair. Agora, ele tinha um apoio. Outra, a diretoria entrou... Podia ter feito qualquer acordo com o Gabigol. Ele teria ficado, porque a bronca dele era com a diretoria anterior e com o Tite. Isso era muito claro. Então eu acho que se o Felipe Luiz quisesse, esse é o meu ponto, ele teria, pelo menos desses 3, pelo menos 2 ficariam lá com ele. Eu acho que ele olhou para a situação, para mim vai ser melhor sem eles. E acho que está dando certo. Então é nesse ponto. Agora, é claro, eu não sei se foi ele que foi lá, manda embora que não me interessa. Eu não sei se foi bem assim. Eu acho que um elogio que tem que ser feito ao Felipe Luiz é que ele é um treinador que ele realmente trabalha para valorizar o que ele tem. Ele já falou isso em muitas entrevistas, que o que ele tem que fazer é se adaptar ao elenco. Ele tem a forma de jogar, mas ele tem que se adaptar ao elenco que ele possui na mão dele hoje. Então, de fato, se tivesse qualquer um dos jogadores tivesse ficado, ele trabalharia o time de maneira que valorizasse esses atletas. Uhum. Porque é dele isso. Isso ele fala desde a época de Atlético de Madrid, como você estava falando. Ele fez uma entrevista com o nome daquele jornalista? Beckler. O Marcelo Beckler? Não, Marcelo Beckler, não. Brasileiro. Fred? Não, que era acho que era da TNT, também era da TNT naquele tempo. É o Cajuru. Foi com o Cajuru que ele fez uma entrevista. Sim, sim. Ele falou sobre isso. Que ele falou que o maior problema dos técnicos brasileiros é que eles não sabem se adaptar aos jogadores. E é o que ele vai fazer, que ele tem feito isso no Flamengo. E eu tenho certeza que talvez se ele tivesse com os outros atletas, realmente, ele ia trabalhar de outra maneira a se adaptar a esse elenco. Concordo. Acho que é um elogio muito grande a ele por isso. Porque acho que o maior problema dos técnicos, por exemplo, Diniz. O Diniz é muito... Eu acho ele bom treinador. Não acho ele ruim. Nunca achei, pra falar a verdade. Mas ele é engessado a forma de jogar. Dependente de quem esteja. Exatamente. E esse é o maior problema. Eu acho isso um grande problema. Porque no Brasil você não vai ter times nivelados no alto. Vai ter times nivelados pra baixo. O treinador bom é o que se adapta às peças que ele tem. Exatamente. E é o que o Felipe Luiz tem feito. Perfeito. E eu acho que isso mesmo. a tendência da carreira dele é só subir. Ele tem certificado pra poder treinar na Europa, se eu não me engano. Eu acho que sim. Eu acho que ele fazia os cursos quando ele jogava lá. Isso. Não, ele fez no final do ano passado, ele fez isso. Ele é um cara preparado. Poder treinar na Europa. Eu acho que ele vai ser o primeiro técnico brasileiro que vai dar certo lá. Certo mesmo, com certeza. Acho que a tendência dele é só subir. De fato. Eu acho que um dia ele vai estar lá. Você fala uma coisa muito certa. Talvez seja o único técnico brasileiro hoje com potencial de ir para a Europa e dar certo. Por todos os motivos. Língua, compreensão do futebol europeu, capacidade de comunicação com os jogadores, conhecimento técnico do esporte, e ele é um ídolo, formação. E ele é um ídolo histórico do Atlético de Madrid. Então, se eventualmente o dia que o Simeone quiser sair, né? Porque ninguém vai mandar ele embora, né? Ele só sai quando ele quiser. Isso é uma verdade. Se o Atlético de Madrid quiser apostar nele, pode apostar, né? Porque eu acho que teve uma geração de jogadores brasileiros, eu acho que o Felipe Luiz faz parte dessa geração, que são caras que pegaram uma época muito tática do futebol, assim, do futebol ficando cada vez mais tático, e esses caras aposentando nessa era muito pós-guardiolismo. O pós-guardiolismo, acho um ponto bom, assim. Vários jogadores, e não só os brasileiros, né? Os caras que viveram nessa época, que jogaram ali nos anos 2000, 2010 e pararam por agora...
tem muito essa coisa do futebol tático. E falando especificamente sobre os brasileiros, são os caras que fizeram história lá, que vão ter mercado aberto justamente por causa disso, Com toda né? certeza. Já tem a língua, já tem tudo dominado. É interessante até você ter falado dessa entrevista do Felipe Luiz. A primeira vez que eu ouvi falar sobre o Felipe Luiz na minha vida foi essa entrevista. Eu não acompanhava tanto assim o Atlético de Madrid naquela época pra saber dele, né? E ele era muito pouco convocado. Tal. A maioria de nós nem conhecia ele. Ele não era convocado, seleção e tal, ele nunca aparecia, ele foi começar a aparecer depois já na era Tite, né? Mas a primeira vez que eu ouvi falar dele foi um corte específico dele nessa entrevista com o Cajuru, que é ele falando que se o Santos jogar aberto contra o Barcelona, vai tomar um vareio. Isso antes do jogo. Isso tem corte até hoje disso. Esse corte é famoso até hoje. Falou assim, cara, se o Santos for pra cima, vai perder, vai tomar. De um Foi lado exatamente o que aconteceu. Era o Léo falando assim, vamos ver se eles são tudo... Foi o Léo que falou isso, Foi o né? Léo. Vamos ver se eles são tudo isso mesmo. Era uma época que já tinha rede social, internet e tudo, mas ainda não era tão... Não era febre que é hoje. Não era tinha essa rápido. coisa de você ficar estudando os times, né? E também, pô, aquele time lá é inacreditável também, né? O time mais revolucionário de todos também. Fato é que o Flamengo agora é o maior campeão da Supercopa, né? São 3 títulos. Você chegou em todas as finais, não foi, não? Não, ele não jogou. Ele chegou em toda... Não, então, ele todas não as jogou. finais de Supercopa ele chegou, não? Ah, não, teve Não, mas Supercopa é só um jogo. 2022. Então, ele Não, jogou ele jogou em todas as todos. finais. Não, mas teve... todas as finais de Supercopa. Ano passado Mas ele não teve o jogou. São Paulo e Palmeiras no ano passado, tem razão. Verdade. Aí ele Mas perdeu. é porque teve uma contra o Ele Palmeiras jogou que ele... 5 Teve uma contra o Palmeiras que ele perde, aí ele perde pro Atlético. pro Atlético nos pênaltis. Ganha do Palmeiras, Ganha do Furacão. ganha do Atlético Isso. Paranaense, Botafogo e Palmeiras. Não, o Palmeiras ele perde, que foi um 4x3, ou ganha. Palmeiras ele perde. Foi um jogo em 4 a Brasília, 3. Perdeu, né? um jogaço. Perdeu pro Palmeiras. Um jogaço. Nossa, é Perdeu verdade, o pro Gabriel Palmeiras e pro Menino fez um Atlético. golaço. Isso. Um jogaço. Não, esse O jogo Rafael Veiga fez um gol de pênalti. se eu não me engano. esse jogo foi muito bom. E o Flamengo perdeu. foi pro Atlético. Ele perdeu pro Atlético. Não, ganhou, desculpa. E Ganhou gol de do quem? Furacão Furacão, e do Botafogo. Botafogo? Furacão, Botafogo e Palmeiras. Ganhou do Palmeiras também, Gol né? do Palmeiras, então é jogou isso, duas vezes, né? Então, É contra isso o Palmeiras, mesmo. né? É, Entendi. então é isso. No ano? No Brasil, não. Não, Não. na temporada não. Quem chegou mais perto de ganhar tudo num ano O foi o Atlético e o Atlético. O Atlético Flamengo, em 21. O Atlético em 21, porque ele Só que ficou... ganhou a Ele nem Liberta. perdeu, né? Ele Não ficou, perdeu naquela ele ficou um Libertadores. pênalti de ir Não. pra final da Libertadores e poderia... Só que aí pra você ganhar tudo, você tem que ganhar um Mundial também. aí Aí é esquece. difícil, mas... É. Mas assim, o Tudo único... factível, É, no caso seria isso, mas não. mas os únicos times que já ganharam tudo possível é o São Paulo e o Inter, né? No futebol brasileiro, só o São Paulo e o Inter ganharam tudo. Bom, vamos passar mais 2 vídeos, Enzo, por gentileza, pra gente entrar no Ney Day. Ah, deixa antes, Ney rapidinho. Day. Que nomezinho horroroso que inventaram, Ué, Ney cara. Day. Cara, Ué. o Marcão, É o dia do Ney. Compatível Pode. com, O Ney compatível, Day. Marcão. Todo jogo do importante compatível com ele, Não, viu? é Ney porque Day. Você não era do Twitter na época que todo mundo botava o moicano do Neymar assim, ó, Na foto de perfil. na foto de perfil. Isso foi 2020, né? Eu não lembro quando é que Foi foi. o primeiro ano dele no PSG. Foi aquela que ele chegou na Cara, final tinha com o tanta Paris. gente ridícula assim. Cara, ali tomava Mas foi Ney Day multidões e desde o primeiro ano no multidões. PSG. Ele foi Foi, teve o Ney Day. É, Ele É, foi nas pena quartas de vocês final que pro não Bayern de viram. Munique, não foi Exato, o primeiro é. ano dele lá? sim. É. A TNT Sports Isso. fomentou muito isso, Já né? tô começando a sentir dó de Aí vocês todo que não ano era viram o Ney Day. Zico O jogar, importante o era Ney Day. Sócrates, Do Falcão. PSG. Uhum. Isso mesmo. Pera aí, Enzo, deixa eu só ler aqui 3 comentários. Porque o Lucão falou que estamos juntos, meus queridos, vamos marcar pra voltar. O Thiago falou que esqueceu, né, de gravar o dele. Parabéns aí, viu, Thiago? E falou assim, ó, quando o Lucão colar, eu quero ir também. Marcelão, meu amigo, pai do Lucão, falou que boa noite, pessoal. Parabéns pelo aniversário e vida longa ao canal. E o Butizada, boa noite, parabéns. Cara, Butizada, eu sei quem que é, mas eu não sei quem que é. Eu já joguei com Butizada já. Mas eu não sei quem que Definição é. excelente, viu, Rafa? Gostei dessa. Eu sei quem que é, mas eu não sei Mas eu quem não que sei. é. Pode ser, eu acho que pode ser. O Léo. É da mesma série, tem, mas acabou. É. Passa aí pra gente, por Isso favor. É da série Tem, mas acabou, veio, mas ficou em casa. Tudo isso. É mais ou menos essa pegada. Cheguei, mas tô saindo fora. Da Leste. Me inclua fora dessa. né? Opa, eu sou o Eduardo e eu vim dizer pra vocês que o meu podcast de futebol preferido hoje é, sem dúvidas, o Sport Clube 3. Eu tive a grande honra de participar da edição 37 do podcast e assim, se vocês estão procurando um podcast de futebol e principalmente futebol mineiro, Sport Clube 3 é o canal.
Flamenguista hoje, já deu moral pra corintiano. É brincadeira que a gente faz por esse programa, hein? Que isso. Não, e o Dudu sabia até o episódio ali, pô, eu achei fenomenal aquilo ali, Não, mas viu? o Dudu é menino bom demais. Viu? É isso, o Dudu, obrigado pela moral. Não, tá totalmente explicado. Ele tá correto. Tá tudo certo, Ele obrigado pela não tá assistindo o moral. Esporte Clube 3, ele não tá correto. Falta justificada. Não, ele deve estar aqui Falta com o celular aqui justificado. do lado, aqui, ó. Ele tinha falado lá no inicinho, ele deu uma moral. Ele deu uma boa noite. Inclusive, Então, tá quanto esse jogo aí? Dá uma olhadinha aí pra nós, ô. deixa eu ver aqui. Por favor. Olha, 1x0 Palmeiras, Dudu tá triste. 1x0 Do Palmeiras? Maurício. Ó. Jogo no Allianz? Olha. Olá, meninos do canal Esporte Clube 3. Eu não podia deixar de passar por aqui para parabenizar vocês por um ano de programa. O melhor programa de esportes do Brasil, não tenho dúvida nenhuma. Parabéns, Marcão, parabéns, Rafa, parabéns, Davi, por trazer a cada um de nós, apaixonados pelo esporte, a melhor resenha de esportes do Brasil. Parabéns! Obrigado, mãe, que moral, gostei. Fala bem, né? Fala bem. Ela fala bem mesmo, obrigado, mãe. Se o filho tivesse puxado, né, cara? Eu queria Pois é. 5% só disso aí, pois só é. 5. É isso. Mas, Você muito queria obrigado. ser bom num negócio que você já é bom, né? Nada. Mas, muito obrigado mesmo. Outra figurinha carimbada aqui, né, dos nossos episódios. Bate ponto direto aqui também. E aí eu falei os nomes aqui do Butizado, eu errei todos. É o Rodrigo, é o Corman, bicho, é verdade. Corma O que Corma. participa direto tá aí também, direto mas com o outro Corma. nome, né? Com o nome dele, né? Me perdoa, viu? Aí, ó, o Dudu tá falando aqui, ó. Tô acompanhando Palmeiras e Corinthians, mas tá aqui também. Ah, boa. O cara Agora sim. Que o moral, cara Agora eu hein? valorizei. Tem Agora eu multifunção. valorizei. Multifunção. Multifunção. Tem 2 orelhas pra quê, né? É, ué. 2 oi pra quê? 2 horas pra quê, Zé?